Como vocês sabem, dias atrás faleceu o apresentador Silvio Santos, dono do SBT. E aí, enquanto por um lado houve muita reação, né, muitas pessoas se manifestando com boas recordações do Silvio Santos, algumas pessoas, ou muitas pessoas, estão criticando certos aspectos da atuação política dele, o modo como ele estaria alinhado ou se beneficiou da ditadura no Brasil. E aí duas pessoas se manifestaram nesses últimos dias e eu quero ler para vocês aqui o que elas disseram. A primeira delas foi o Pedro Cardoso, ator que foi ator da Globo durante muitos anos, e ele disse o seguinte aqui no Instagram dele. Ele publicou uma foto aqui, uma imagem, The Original USA Technology, ou seja, criticando, né, o imperialismo norte-americano, e aí diz o seguinte aqui o Pedro Cardoso. Isso aqui foi 3 dias atrás, né? Ele disse aqui: bom dia, Silvio Santos e Delfim Neto, que também faleceu dias atrás, né? Eu nada teria a dizer sobre eles. Suas atuações públicas, dizem antes, são degradantes. Os dois serviram a ditadura militar torturadora de 61, 64 e 68, a ditadura que assassinou pessoas que a ela se opunham, como todas as ditaduras o fazem. Por mim, o falecimento dele seria deixado na intimidade de seus familiares. Toda dor merece ser respeitada. Mas quando a morte parece redimir automaticamente abusadores do Brasil, tais esses dois funcionários da ditadura recente, e um bando de celebridades, alguns que ontem se diziam lutar pela democracia quando do ataque bolsonarista, vem enaltecê-los as proezas, sinto-me ofendido. E mais grave, sinto o peso da gigantesca hipocrisia dos que desejam enriquecer agradando aos que já são ricos. A verdade tem que ser dita. Silvio e Delfim foram empregados da ditadura militar. Enriqueceram porque serviram a ela e jamais por conta de possuírem dotes intelectuais excepcionais. Talvez os tivessem, mas o que os fez ricos e poderosos não foram suas qualidades, mas os seus defeitos, suas fraquezas éticas. Deixar que soe elogio póstumo a eles, sem resistir, contribuiria para que os servidores das ambições ditatoriais de hoje possam ser tomados também por pessoas benéficas para o Brasil. Silvio e Delfim nunca serviram ao bem do Brasil, mas ao seu próprio, e para tanto se empregaram ao serviço de uma ditadura assassina. É a imensa hipocrisia dos interesseiros. Eu não ia falar nada, mas a avalanche de elogios a eles me exasperou. Não, eu grito sem voz nessa inutilidade instagrâmica. Elon, outro soldado do autoritarismo, revoltadinho com a soberania brasileira do STF, faz teatro de que se vai. Já iria tarde se fosse. É realmente hora de erguermos nossa voz, colegas. Se não afirmarmos a verdade, sucumbiremos a uma realidade falsificada made USA, ou Rússia ou China, Brasil ou de qualquer outro estado poderoso. Que se diga de Silvio e Delfim a verdade do que fizeram, e de Elon que ele trabalha pelo mesmo mundo autoritário que trabalharam um e outro. Certamente que nesses mesmos dias morreram outras pessoas sem fama, cujas vidas merecem sinceros elogios. Meus sentimentos aos merecedores. E aí, nos comentários aqui, que são centenas ou milhares de comentários, há posições contrárias aqui. Alguns que estão criticando a postagem do Pedro Cardoso por ser um timing ruim, ou seja, acabou de morrer o Silvio Santos, você aqui falando coisas, negativas dele, e outros dizendo, perfeito, é isso aí mesmo, que bom, ele lavou a minha alma e assim por diante. E aí, outra que publicou também uma mensagem, né, que foi muito esperada, porque havia ali uma dúvida se ela se manifestaria ou não, foi a jornalista Raquel Sherazade, e que ficou vários dias sem se manifestar. E aí ela publicou ontem uma foto aqui da ovelha com o óculinho aqui, né? E aí escrito, é um privilégio não se encaixar. E você, segue a manada ou faz seu próprio caminho? E também foi muito criticada por isso e elogiada. Então, assim, as posições agora sempre são dicotômicas, né? Ou é 0 ou é 100. E aí, as pessoas criticando a Sherazade porque ela estaria, ignorando a morte do ex-patrão dela, ou desrespeitando a memória dele. E aí são duas histórias de duas personalidades de emissoras diferentes apresentando visões aqui sobre o Silvio Santos. Vamos começar pela Sherazade. Sherazade, que foi uma jornalista que chegou ao estrelato, né, virou uma pessoa muito conhecida, com falas que viralizaram anos atrás, porque ela adotava uma posição bastante reacionária, né, bastante retrógrada em alguns pontos, e ela caiu nas graças de uma parcela da população brasileira que se identificava com as falas dela, que eram punitivistas, que eram falas
que se alinhavam com um monte de ideais que acabaram depois levando à presidência o Bolsonaro, né? A gente sabe disso porque a gente acompanhou esse processo aí gradualmente até esse ponto. E aí a Sherazade falava isso no SBT, né? Primeiro ela é apresentadora de um jornal local e depois ela vai e se torna âncora do jornal do SBT. E aí ela, pouco a pouco, foi mudando a posição. Com a eleição do Bolsonaro, né, durante a campanha eleitoral, ela participa, ela integra o Ele Não, e isso foi talvez pondo a jornalista em maus lençóis com a emissora. Até um ponto que quando foi graciada com o troféu imprensa, e aqui eu quero ler para vocês textualmente o que o Silvio Santos disse para ela, ele tentou, sei lá, humilhá-la publicamente, ou seja, houve uma troca de farpas ali que pegou muito mal, e aí eu quero ler para vocês aqui o que disse o Silvio Santos para ela na premiação. Ele diz o seguinte: você começou a fazer comentários políticos no SBT e eu pedi para você não fazer mais. Você foi contratada para ler as notícias e não para dar sua opinião. Se quiser fazer política, compre uma estação de TV e faça por sua própria conta. Ele disse, né? O Silvio Santos falou para o Sherazade na premiação do Troféu Imprensa. E aí ela respondeu que ela foi contratada para opinar. Ela ficou famosa por opinar, né? E daí ele respondeu: é para ler notícias no teleprompter e não para dar opinião. Na internet você pode fazer o que quiser. Daí, quando ele entregou o troféu para ela, ele disse: você ganhou dos internautas, merece, e merece continuar quietinha. E, bem, foi uma situação bem humilhante mesmo, né? Uma coisa bem, sabe, constrangedora. E aí, alguns anos depois, ela foi demitida do SBT a pedido, até onde a gente saiba pelo menos, do Luciano Hang, o velho da van, que quis a cabeça da Sherazade porque ela estava comentando na internet, nas redes sociais, sobre o cenário político no Brasil na época e criticando o Luciano Hang. E aí isso levou à demissão dela e a Sherazade processou depois do SBT, ganhou o processo, mas foi revertido depois no STF. Ou seja, ela era alguém que acabou caindo em desgraça ali no SBT. Então, aparentemente, olhando essa trajetória aqui, inclusive essa cena, né, protagonizada pelo Silvio Santos e pela Sherazade, ela não tinha muitos motivos para celebrar a memória do Silvio Santos. Então ela não se manifesta nesse sentido, não faz nenhuma homenagem ao ex-patrão, pelo contrário, ela demonstra ali que ela não vai seguir a manada porque ela tem questões pessoais aqui nesse caso, né, pessoais e profissionais, para não ter que pagar pedágio para o Silvio Santos. E aí, vamos para o caso do Pedro Cardoso, que fez esse textão aqui, que eu li para vocês. E aí tem pontos interessantes que a gente pode considerar também sobre essa fala do Pedro Cardoso, porque ele traz algumas verdades aqui. Eu nem sequer vou falar sobre o Delfim Neto, porque não conheço a trajetória, mas sobre o Silvio Santos. Ele fala aqui das relações que o Silvio Santos teve com a ditadura, que ele recebe a concessão durante a ditadura também, da televisão, né, do CBT. E aí, bem, primeiro que é curioso pensar que isso vem do Pedro Cardoso, que trabalhou na Globo, que também esteve bastante alinhada ali em relação à família dos Marinho, Roberto Marinho, com a ditadura, né? Então, não sei se quando o Roberto Marinho morreu, se ele fez um textão falando coisas parecidas. Esse texto dele aqui poderia ser usado exatamente, sem tirar nem pôr, para falar da memória do Roberto Marinho. Então, nesse sentido aqui, é um texto que, embora seja verdadeiro, serviria para outras figuras públicas também. Inclusive o ex-patrão dele na Globo, né? Depois as pessoas o confrontam com essa informação, né? Sobre a Globo, em relação com a ditadura. Ele de fato ele concorda, não tem muito o que discordar nesse caso porque é um fato, né? Então é um texto, como eu falei, que poderia ser usado exatamente, literalmente para falar do Roberto Marinho e nesse caso. Mais uma vez eu sou obrigado a retornar aqui ao vídeo no qual eu falei sobre a morte do Silvio Santos e como certas figuras deixam um legado ambíguo. São pessoas que têm certas qualidades, seja como artista, seja como apresentador, né, como comunicador, como, sei lá, como jornalista, sei lá, alguma função que eles desempenhavam muito bem e deixam um legado positivo nesse sentido, mas que, em contrapartida, deixam um legado negativo em outros aspectos, seja na vida pessoal, seja, sei lá, na vida política. Então, sim, as pessoas são complexas. A gente tem que pensar que, como eu falei naquele vídeo anterior, que nós, seres humanos, nós trazemos dentro de nós inúmeras ideias que são contraditórias entre si e certas vezes a gente vai para um lado ou para o outro e isso pode deixar um legado ambíguo. O fato de o Silvio Santos ter tido relações com a ditadura é algo execrável, é abominável de fato, e a gente pode lembrar disso de maneira a condenar isso de fato, né? Assim como outras figuras no Brasil se beneficiaram da ditadura, assim como em outros países figuras públicas também, personalidades, se beneficiaram da repressão. A gente pode pensar que na Espanha, né, muita gente que se beneficiou e prosperou durante a ditadura do Franco, ou em Portugal com Salazar, ou sei lá, em outros países. A gente pode pensar que vários casos, né, inclusive, sei lá, no Bloco Soviético,
antiético. A gente pode pensar vários casos de repressão e que quem colou na repressão, quem colou nesses poderosos, se beneficiou e depois, uma vez que tenha caído a ditadura, tenha caído a repressão, essas empresas ou essas figuras continuaram muito poderosas, né? A gente pode inclusive pensar aqui no nazismo, né, empresas como a BMW, como a Volkswagen, que se beneficiaram muito do nazismo e depois prosseguiram e tem esse legado, essa mancha na história da empresa, na trajetória dessa marca e assim por diante, né? Hugo Boss, por exemplo, que fazia uniforme para a SS. Então aqui não dá para negar que essas trajetórias elas são de fato ambíguas e geram esse legado questionável. Isso vale para artistas também, né? Pessoas que são extraordinárias, são incríveis artistas, com uma obra que é memorável, mas eram pessoas escrotas. E a gente olha com repúdio e com horror o modo como eles lidavam na sua vida privada, na sua vida pública com outras pessoas. Ou seja, aí entra uma questão que eu sempre trago aqui, né? Quando há, sei lá, algum cancelamento póstumo, né? Sei lá, cancelaram Monteiro Lobato, cancelaram o Bukowski, cancelaram o Foucault, sei lá, desencavam histórias dessas pessoas e eu sempre acho uma bobeira, acho uma bobagem tremenda fazer isso, até porque aí entra a questão do contexto, né? Compreender a época dessas pessoas, o que elas fizeram, como elas estavam lidando com aquela situação, inclusive as contradições humanas, que a pessoa pode ser um gênio artístico, pode ser um tremendo de compositor, pode ser um tremendo de um cineasta, pode ser um baita de um escritor e ser uma pessoa repugnante. Então, isso é difícil lidar. Eu sei que essa ambiguidade ela causa um mal-estar na hora de compreender essas histórias individuais, dessas personalidades, mas os seres humanos são assim, né? A gente está falando aqui da natureza humana, que é bastante contraditória. E aí, por outro lado, a gente tem que pensar também sobre a fala dele, que eu achei bastante ousada aqui, né? Quando ele fala que a gente tem que enfrentar, né, essa realidade falsificada dos Estados Unidos. Daí ele põe Rússia, China ou Brasil, e aí, como eu falei, eu acho ousado ele enfrentar essa ideia de que Rússia ou China também tem certas pretensões, a gente pode dizer que imperialistas, né, nesse sentido de manipulação da percepção coletiva e de uso de fake news e de uso de manipulação midiática também, que a gente sabe que acontece e que aconteceu em eleições recentes e que ainda estão acontecendo. Então ele faz aqui, ele manda um sinal aqui que o ataque dele não é apenas os Estados Unidos. Embora ele tenha posto aqui The Original USA Technology, falando do Elon Musk, mas ele está falando aqui de diferentes agentes políticos, diferentes nações e estados que estão manipulando a nossa percepção, e eu acho interessante ele abordar isso porque é muito fácil você ser, enviesado e unilateral e só tentar enxergar um lado da moeda, porque nessa questão do Silvio Santos, e acho que esse é o ponto que me pareceu ousado a fala do Pedro Cardoso, porque a gente viu figuras, youtubers, por exemplo, que estão o tempo todo, ou frequentemente, relativizando o Stalin, por exemplo, né? Pessoas que estão ali, não, camarada Stalin, não, a gente precisa sofisticar a leitura do cenário do Stalin, entender o contexto do Stalin, ou seja, estão passando pano para um ditador de fato, que foi responsável por milhões de mortes, você tem ordens de execução assinadas pelo próprio Stalin, né? Do próprio punho do Stalin, eles querem relativizar esse momento, querem que a gente compreenda as sutilezas daquele momento, né? Olha só, era um estado de guerra, era uma situação excepcional, querem que a gente relativize um ditador de fato sanguinário que matou milhões de pessoas, mas estão, nervosinhos porque há uma relativização ou talvez uma homenagem agora ao Silvio Santos, que esteve alinhado à ditadura, mas que não matou ninguém. Não mandou matar ninguém, não assinou nenhuma ordem de execução de ninguém no Brasil. Esse tipo de hipocrisia também vale ser mencionado. Eu acho que é importante mencionar a hipocrisia de tentar santificar uma pessoa que é, contraditória, com um monte de defeitos. De fato é uma hipocrisia fazer isso, mas também a hipocrisia é apontar o dedo para essas contradições e ao mesmo tempo querer relativizar um ditador facínora que matou milhões de pessoas, inclusive aliados dele que foram depois, mandados para a prisão, para o gulag, para serem mortos. Ou seja, aí sim, isso bate uma hipocrisia. Eu adoraria ter visto esse esforço do Pedro Cardoso de apontar também isso, né? Seria interessante ele ir nesse sentido de mostrar como esses vieses não são apenas vieses em relação a certas figuras, com as quais a gente discorda por questões políticas do Brasil contemporâneo, mas há um esforço de dourar a pílula para figuras do passado nas quais a nossa ideologia estaria fundamentada. Nossa ideologia, entre aspas, porque não é minha ideologia, mas de algumas pessoas. Bem, eu quero saber o que vocês pensam aqui sobre essa história, né, sobre as duas manifestações feitas pela Raquel Sherazade, ou seja, ela não vai se manifestar, não tem nada para dizer, essa de fato não tem nada para dizer, né, porque ela tem um histórico pessoal
com o Silvio Santos e com o SBT, que levou a processo, ou seja, o negócio ali acabou bem ruim para Sherazade, né, assim, a experiência dela no SBT. E, por outro lado, Pedro Cardoso, um ex-funcionário da Globo, que tinha, de fato, também um dono da empresa ali, que também tinha seus vínculos com a ditadura. Ele ali, indignado com essas homenagens póstumas a uma figura contraditória como o Silvio Santos. E o que você pensa sobre isso aí? Deixa embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! O neoliberalismo fracassou. O modelo que prometeu distribuir riqueza só distribui injustiça. Cria bolsões de pobreza e de pessoas que são exploradas sem ter a menor chance de ascender no sistema. Uma das pessoas que mais compreende o porquê isso aconteceu é o ex-ministro da Fazenda, Bresser Pereira. Ele, que é um dos maiores professores de economia do Brasil, ganhou o prêmio de intelectual do ano em 2014 e já foi ministro da Fazenda e da Ciência e Tecnologia. Vai nos dar uma aula explicando por que o neoliberalismo fracassou e o que imaginar como um modelo que seja mais justo e mais eficiente para vivermos num mundo melhor. Essa aula do Bresser Pereira vai acontecer no dia 27 de agosto, uma terça-feira às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se inscreva nessa aula e não perca a chance de aprender com um dos maiores intelectuais do Brasil sobre um dos temas que mais divide a sociedade.